guerra lá no Oriente Médio. O Hamas parece que quer o cessar-fogo com Israel, mas o Netanyahu só quer anunciar quando o Trump tomar posse. Como é que é isso aí? Essa é uma tese, essa é uma hipótese, Amadeu. Esse cessar-fogo, o secretário de Estado americano disse agora há pouco, Antony Blinken, que esse cessar-fogo nunca esteve tão próximo e que ele pode acontecer a qualquer momento e está nas mãos do Hamas. Ao contrário do que antes havia sido divulgado, que já havia um acordo total, só faltava ser anunciado. O Blinken disse que agora a bola está com o Hamas, mas esse acordo, Amadeu, ele prevê, são 3 fases que vai levar o cessar-fogo, que pode levar ao fim da guerra. Começa com a libertação dos reféns, que vai ser, os reféns serão liberados aos poucos, e isso em troca de prisioneiros palestinos, inclusive palestinos que mataram israelenses, que são condenados à prisão perpétua. Seriam 94 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, dos 251, 94 reféns seriam libertados aos poucos. Desses 94, 34 são mortos, estão mortos, o Israel receberia os corpos. A partir do 16º dia dessa primeira fase em que os reféns começam a ser libertados, aí as forças de Israel começam a se retirar de Gaza, seriam das áreas dos centros populacionais e ficaria na fronteira com o Egito. Aí os palestinos serão autorizados a começar a voltar para o norte de Gaza e também vai haver um aumento da ajuda humanitária, estabelecido aí 600 caminhões entrando por dia. Também fala-se em um plano de reconstrução de Gaza que seria aí de 3 a 5 anos. O secretário de Estado Blinken disse, Amadeu, que Israel tem que aceitar Gaza e Cisjordânia unidos sob a liderança da autoridade palestina, de uma autoridade palestina reformada, e que isso precisa de um prazo, é um prazo determinado para a criação do Estado palestino. O Blinken reforçou que só uma ação militar, Israel tem que se convencer que só a ação militar não vai resolver a situação. O Blinken disse que o Hamas já recrutou quase o mesmo número de combatentes que perdeu na guerra, e que isso é a receita para uma guerra eterna, uma guerra perpétua. Então, esse acordo pode acontecer a qualquer momento. O Biden anunciou ontem que estava bem próximo, o governo americano tem pressionado cada vez mais, mas há também informações, inclusive da imprensa de Israel, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, só vai assinar, só vai concordar, só vai anunciar esse acordo após a posse do Trump. Seria, para alguns em Israel, um presente de Netanyahu para o novo presidente, um presente de posse, Amadeu. Professor, só para o senhor fechar, tem mais uma informação. Os aloprados da extrema-direita de Israel estão zangados, não querem que o Netanyahu assine esse cessar-fogo, professor. Meu Deus! Não, é terrível, Amadeu. Agora, veja, de um lado, é bom lembrar que o governo do Hamas é um governo ilegal, né? O governo legal palestino é o que está na Cisjordânia. Então, a primeira questão tem de ser lembrado e o Hamas usa, e já são anos e anos que o Hamas rompeu relações na prática, o governo legal palestino, né, e governa de forma ditatorial a faixa de Gaza. Isso não justifica, evidentemente, acontecimentos posteriores. Do lado de Israel, isso que você apontou, o Netanyahu está usando toda essa guerra como instrumento pessoal dele, né? Vale lembrar, ele teme, caso saia do governo, haja um voto de censura ou perca uma eleição, tendo em vista que é um regime parlamentar, é uma república parlamentar Israel, ele pode ir até terminar aonde? Na cadeia. Então, quanto mais tempo demora a guerra, não tiver as eleições, não forem antecipadas, ele preserva os seus interesses políticos e até pessoais. É triste, em meio de tudo isso fica a tragédia sem solução. E vai ser muito difícil, infelizmente, assistirmos um Estado palestino independente, porque parte dele está na Cisjordânia, no meio tem Israel e do outro lado a faixa de Gaza. É muito complicado. Teve uma solução, uma época, de uma proposta de um túnel, era um absurdo. Um túnel que ia da faixa de Gaza à Cisjordânia, que, convenhamos, não é uma solução que para em pé, né? Ô, Socorro Sampaio, muito obrigado. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde.